Era 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro da Fonseca, à frente do 9º Regimento de Cavalaria, avançou em direção ao Campo de Santana, local onde funcionavam o Ministério da Guerra e o Quartel-General do Exército. Ali, o grupo, liderado por Deodoro, depôs o gabinete imperial e instaurou a República, encerrando a monarquia no Brasil. Porém, o golpe republicano não contou com o apoio popular. A maioria da população brasileira ainda se identificava com a monarquia e pouco participou daquele processo, que foi essencialmente conduzido pelos militares e parte da elite política. A divulgação da República começou de maneira cautelosa. Quintino Bocaiúva, responsável pelas relações exteriores e pela imprensa, teve papel central ao informar os grupos republicanos e os jornais. A comunicação oficial só veio na noite de 15 de novembro, com a assinatura do decreto que instaurou o governo provisório e nomeou seus ministros, sendo anunciada publicamente nos jornais no dia seguinte. O governo precisava estabilizar a nação e aumentar o seu apoio popular. Para isso, Deodoro usou a imprensa como a principal ferramenta para conseguir o apoio do povo. Porém, isso é assunto para outra hora. Deodoro precisava de alguém para comandar a economia do Brasil, enquanto eles tentariam acalmar o povo, o exército e grande parte da marinha. Então, eles escolheram alguém competente e que, é claro, também havia lhe ajudado no golpe. Seu nome era Rui Barbosa. Rui Barbosa de Oliveira nasceu em 1849 em Salvador e desde cedo se destacou como um prodígio nos estudos, formando-se em Direito em Recife e São Paulo, onde desenvolveu seu talento para a oratória, a escrita e o pensamento jurídico. Tornou-se rapidamente uma figura influente no cenário intelectual e político do Império, atuando como advogado, jornalista e defensor ativo das liberdades civis, da modernização institucional e da abolição da escravidão. Como membro do Partido Liberal, participou intensamente dos debates que marcaram as últimas décadas da monarquia, enfrentando exílios temporários e conflitos políticos devido às suas posições firmes. Ao longo desses anos, construiu uma boa reputação que o levaria até a crise final da monarquia e a sua atuação durante os eventos que culminaram no golpe de 1889. Rui Barbosa teve um papel fundamental nos bastidores do golpe de 15 de novembro de 1889, atuando muito mais como articulador intelectual e político do que como participante militar. Ele ajudou a consolidar o movimento republicano entre civis, participou da elaboração de manifestos e orientou estratégias para acelerar a queda da monarquia, defendendo publicamente que o império estava esgotado e que apenas um novo regime garantiria modernização e estabilidade. Estabilidade cujo eu só conseguirei se você deixar o like e se inscrever no canal. Nos dias que antecederam o golpe, Rui trabalhou intensamente para aproximar líderes republicanos dos militares insatisfeitos, especialmente aqueles influenciados por Benjamin Constant, contribuindo para criar o ambiente político que permitiu a ação de Deodoro. Além disso, aconselhou sobre a formação do futuro governo e sobre a necessidade de legitimizar rapidamente a mudança de regime. Assim, mesmo não pegando em armas, Rui Barbosa foi um dos cérebros civis que deram estrutura ideológica e suporte político ao movimento que derrubou a monarquia. Quando ele chega ao poder, o otimismo já tomava conta da economia, pois, ao final dos anos 1880, a economia brasileira crescia às taxas significativas desde 1878, com exceção de alguns anos que a inflação cedia. O preço do café se elevava no mercado internacional desde 1885 e o volume de investimentos ingleses não se fazia tão expressivo há décadas. Mas antes de irmos à economia de Rui Barbosa, vamos falar um pouco da economia no Império.
Nos anos anteriores ao golpe, era comum que parte do dinheiro ficasse guardado e não circulasse na economia, que junto à fraca capacidade de intermediação do sistema financeiro dificultava os financiamentos das atividades produtivas. A recorrente escassez de moeda levou o gabinete de João Alfredo a aprovar uma lei que permitia aos bancos emitirem dinheiro novamente, com ou sem lastro metálico. A medida buscava conciliar os interesses dos papelistas, defensores da emissão de papel-moeda, e dos metalistas, partidários do lastro ao ouro. Para colocá-la em prática, os bancos foram autorizados a emitir moeda tanto com base em metal quanto em títulos públicos, enquanto o governo se comprometeu a retirar a circulação em excesso. Porém, os resultados ficaram abaixo do esperado, até maio de 1889, quando a ambiguidade da própria lei aumentou a instabilidade do sistema. Assim, a política foi um fracasso, o que contribuiu diretamente para a queda do primeiro-ministro João Alfredo. Com sua saída, Dom Pedro II nomeou Visconde de Ouro Preto para chefiar o novo gabinete, tentando recuperar a estabilidade financeira e política do império em seus momentos finais. Ouro Preto, ao assumir simultaneamente o cargo de primeiro-ministro e do Ministério da Fazenda, adotou inicialmente medidas monetárias e cambiais, por acaso favorável. O balanço de pagamento positivo de 1888 permitiu que a taxa de câmbio atingisse a antiga paridade legal de 1846, valorizando os 1.000 contos de réis. Aproveitando essa conjuntura, o governo autorizou bancos privados a emitir papel-moeda conversível em ouro, numa proporção 3 vezes superior ao capital depositado em metal. Embora esse resultado não fosse mérito do gabinete, mas da entrega de capitais externos. Outra medida polêmica foi o empréstimo de 100.000 contos de réis, contratado em agosto de 1889, destinado a indenizar fazendeiros prejudicados pela abolição. Esses auxílios à lavoura consumiam mais de 70% da receita tributária anual do governo, tornando-se um dos elementos mais controversos da gestão de Ouro Preto. A última medida de Ouro Preto foi autorizar em outubro de 1889 a criação do Banco Nacional do Brasil, que teria poder quase monopolista de poder emitir até 270.000 contos de réis, mais do que toda a moeda em circulação no país, que era de aproximadamente 200.000 contos. Porém, Ouro Preto foi deposto com a proclamação da República em 15 de novembro, o que impediu a plena execução de muitas de suas propostas. De antemão, é bom notar que Rui Barbosa não foi economista de formação e tampouco teve nas reflexões sobre temas econômicos o foco de sua produção intelectual. Jurista e advogado, Rui dedicou-se aos temas econômicos mais pelas necessidades práticas do cargo de ministro da Fazenda. Apesar das críticas severas que Rui Barbosa fazia à política econômica de Ouro Preto, sua própria gestão acabaria marcada por medidas heterodoxas e por contradições entre suas antigas posições como jornalista e suas ações como ministro da Fazenda no governo de Deodoro. 2 meses após assumir o cargo, Rui promulgou em 17 de janeiro de 1890 sua medida mais famosa e polêmica, a reforma do sistema bancário. Embora seus pontos centrais, a emissão de moeda inconversível e a pluralidade bancária, já tivessem precedentes no período imperial, a escala e o objetivo da reforma a tornaram o primeiro grande plano econômico da República recém-instalada. O decreto de 17 de janeiro reorganizou o sistema bancário brasileiro em 4 regiões e autorizou uma emissão elevada de 450.000 contos, mantendo a garantia híbrida em ouro e títulos da dívida pública. O governo também ampliou o alcance das instituições financeiras, prolongando seu prazo de operação para 50 anos e permitindo que atuassem em áreas como crédito agrícola, hipotecas, empréstimos industriais e compra e venda de terras. Além disso, Rui Barbosa alterou o regime monetário, ao permitir que bancos privados regionais emitissem moeda, adotando o modelo pluralista. Embora já utilizado no século XIX, esse sistema tinha forte apelo entre os federalistas, que haviam instaurado a República,
pois era visto como símbolo de maior descentralização e liberdade econômica. Apesar de alguns terem apoiado, grande parte dos empresários e políticos ainda apoiavam em grande parte o padrão ouro e tinham medo de que com a nova política ocorresse um grande descontrole inflacionário, que ocorreu. A reforma bancária de janeiro de 1890 provocou um forte aumento da liquidez e estimulou intensamente a atividade econômica. Mais de 300 empresas foram registradas no Rio de Janeiro, refletindo um clima de euforia, em grande parte artificial, que também se repetiu em São Paulo, onde empresários ampliaram investimentos. Entretanto, essa expansão trouxe efeitos negativos. Multiplicaram-se empresas fictícias e especulativas, muito insolventes, criando um grupo de investidores especuladores que lucravam com as ações de companhias fadadas à falência. Além disso, o forte aquecimento da demanda contribuiu para a alta generalizada dos preços, perceptível desde 1888, e reforçou a desvalorização cambial, que não foi provocada apenas pela emissão monetária, mas por ela amplificada. Antes crítico da moeda inconversível, Rui Barbosa passou a defendê-la como uma necessidade imposta pelas circunstâncias históricas. Para ele, a expansão da base monetária era essencial para a sobrevivência e legitimação do recém-instalado regime republicano. Argumento que justificava abandonar teorias abstratas em favor da experiência prática. Rui não era um papelista radical, reconhecia as vantagens do lastro metálico, mas via como inviável que uma economia primária exportadora, sujeita às constantes dificuldades no balanço de pagamentos, mantivesse uma emissão fixa e totalmente conversível em ouro. Assim, embora a paridade metálica permanecesse como ideal de longo prazo, a prioridade imediata da política monetária era fortalecer e consolidar a República. Além da ousadia política monetária, Rui Barbosa adotou uma política fiscal igualmente expansionista. Ele defendia que, diante excepcionalidade do momento político, o aumento dos gastos públicos era inevitável. Para Rui, aplicar austeridade naquele contexto colocaria em risco a estabilidade do recém-instalado regime republicano. Por isso, classificava seus elevados dispêndios como gastos inerentes a governos revolucionários. Agora vamos para uma parte mais econômica. Como eu havia dito anteriormente, a grande expansão monetária e a facilitação do crédito criaram empresas fantasmas que só existiam no papel, e os investidores buscavam lucros rápidos negociando ações de companhias, criando um clima de grande especulação na bolsa de valores. Com isso, os investidores começaram a investir em qualquer empresa que estivesse na bolsa, pois quase todas estavam subindo na época. Aí que as empresas fantasmas tiveram mais vantagem ainda, pois elas vendiam suas ações aos investidores sem ter qualquer coisa real. Isso praticamente criou a primeira bolha da história do Brasil. Esse processo foi chamado de encilhamento, fazendo referência ao ato de encilhar o cavalo antes da corrida, que era o momento que, entre aspas, mais chovia dinheiro das apostas. O estourar da crise foi quando todos perceberam que essas empresas não tinham nenhum lastro real, assim causando uma quebra no mercado de ações, o que levou diversas empresas à falência, o aumento do desemprego e também a uma grande recessão econômica. Além disso, a estratégia de Rui de fazer com que os bancos privados pudessem emitir moeda acabou sendo um fracasso, pois a maioria dos bancos emitia moeda sem lastro no ouro, e também houve diversos casos de falsificação de cédulas, que estavam ocorrendo em diversos lugares do Brasil. Isso causou uma grande desconfiança, pois ninguém sabia qual moeda era verdadeira e qual moeda era falsa, assim gerando uma inflação maior ainda, o que, somado à recessão pelo estouro da bolha do mercado de ações, levou o Brasil a uma das suas maiores crises da Primeira República. A gestão de Rui Barbosa também teve méritos importantes, entre eles o impulso à manufatura nacional. Diversos autores consideram que ele
conduziu um projeto deliberado de desenvolvimento econômico e industrial. Por outro lado, seu programa também gerou custos significativos, intensificados pelo aumento dos preços e pela crise cambial já perceptíveis no início de 1890. Embora Rui não tenha sido 100% responsável pela inflação, que já estava em aceleração desde 1888 devido ao aquecimento da demanda, porém, sua expansão monetária também contribuiu de forma relevante para o aumento dos preços. O encilhamento abalou o Brasil logo após a proclamação da República, desencadeada pela política de crédito fácil e emissão de moeda sem lastro de Rui Barbosa, que visava a industrialização, mas que resultou a criação de inúmeras empresas fantasmas e uma grande bolha na Bolsa de Valores. Quando a bolha estourou, o país mergulhou em uma inflação galopante, desvalorização do R$ 1.000 e falências generalizadas. A solução só veio anos depois, sob o governo de Campos Salles, com o Founding Law, um acordo que impôs austeridade fiscal, moratória parcial no pagamento dos juros da dívida externa e, sobretudo, o compromisso de retirar e queimar grande parte de papel moeda em circulação. Essas medidas contiveram a inflação e ajudaram a restaurar a credibilidade financeira do Brasil, mas custaram um severo arroxo econômico. E foi assim que um homem destruiu a economia brasileira em 14 meses.